Trilho do Discipulado. Conhecendo a Igreja de Cristo. Lição 5. Unidos pela cruz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 3. Aonde vamos? Refletir sobre uma das marcas essenciais da Igreja de Cristo, a saber, a unidade. Largada. Em sua oração ao Pai, em João 17, Jesus apresentou os seus sonhos para a sua igreja aqui na Terra e destacou algumas características que deveriam fazer parte da vida e caráter da igreja, enquanto no mundo. Uma destas características é a unidade, João 17, do 20 ao 23. Esta é uma marca essencial da igreja. Por unidade, referimos-nos ao vínculo espiritual que existe entre todos os cristãos. Vamos examinar esta importante verdade bíblica? A base da unidade cristã. Paulo ensina em Efésios 2,14 que Deus está formando uma nova humanidade por meio da cruz, onde as barreiras étnicas precisam ser superadas. Por meio da cruz, Cristo destruiu a inimizade e reconciliou todos os povos com Deus. A cruz é a base da unidade cristã. Pela cruz, todos fomos unidos no mesmo corpo e fazemos parte de uma nova humanidade. Segundo este trecho da Escritura, fomos aproximados, versículo 13, reconciliados, versículo 16, e agora somos família de Deus, versículo 19. Todo aquele que está em Cristo faz parte da família de Deus, que é uma só. Esta unidade que nos faz povo de Deus deve ser vivenciada sempre. Ela se dá em meio à diversidade de estilos, de condições sociais, de gerações, de linguagens. O que nos une é o Evangelho que vai nos moldando dia a dia e nos aproximando do Senhor Jesus. Em Efésios 4, 3, aprendemos que a unidade cristã é concedida pelo Espírito. O texto fala da unidade do Espírito. Se é verdade que a base que tornou a unidade possível foi a obra da cruz, é também verdade que quem a torna uma realidade é o Espírito Santo. Ele passa a morar em nós faz um só corpo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Todos os cristãos verdadeiros estão ligados em uma unidade orgânica, e fazem parte do corpo de Cristo por meio do Espírito. Tempo para reflexão. Existe algo que liga todos os cristãos, de todos os tempos e lugares, em um mesmo corpo? Quais são as implicações práticas disso? O modelo da unidade cristã. Quando Jesus orou pela unidade dos cristãos, ele pediu ao Pai para que a unidade entre os cristãos fosse parecida com a unidade que existe entre os membros da Trindade. A Trindade é o nosso grande modelo de unidade. Mas, em que sentido isso pode ser verdade? Pai, Filho e Espírito Santo são uma essência. Os crentes, por sua vez, devem ser uma mente, esforço e propósito. Os crentes, por sua vez, devem ser um em mente, esforço e propósito. Todos nós, como cristãos, possuímos o desafio de evidenciar essa unidade espiritual que existe entre nós de forma concreta na história. A oração de Jesus pela unidade dos seus discípulos tem ao menos dois propósitos claros. Primeiro, por meio dela, autenticar o seu ministério. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Pessoas podem ser influenciadas a crer em Jesus quando, em vez de divisões e brigas, estão unidas no mesmo propósito, esforço e mente. Segundo, por meio da unidade levar o mundo a entender que o amor de Deus para com os discípulos é da mesma espécie e natureza daquele amor com que o Pai amou o Filho, que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Versículo 23. Tempo para reflexão. Saber que a Trindade
é o nosso modelo para a unidade que devemos vivenciar uns com os outros, aumenta a nossa responsabilidade? Como a unidade pode contribuir com a missão segundo Jesus? O esforço pela unidade cristã. À luz de Efésios 4:3, temos um desafio: fazer todo o esforço para preservarmos a unidade. O verbo esforçar, usado neste versículo, encontra-se no particípio presente na língua grega, indicando que devemos nos esforçar constantemente para manter a unidade. E o que podemos fazer para conservar a unidade orgânica que o Espírito tornou real entre nós? O texto nos apresenta 3 caminhos. O primeiro é vivendo a humildade, versículo 2. A pessoa humilde possui uma visão correta de si mesmo, que a move a servir o outro sem tentar impor os seus próprios interesses. Em Filipenses 4:2, o apóstolo faz uma contraposição da palavra humildade com o partidarismo e vanglória. Preservar a unidade passa pelo caminho da humildade. O segundo é vivendo a mansidão, versículo 2b. Ao contrário do que muitos pensam, ser manso não é sinal de fraqueza, mas de virtude. É o poder sobre controle. É impossível manter a unidade sendo uma pessoa descontrolada e intempestiva. Em terceiro, preservamos a unidade vivendo a paciência, versículo 2, verso C. A palavra paciência usada neste texto descreve a pessoa que demora muito para se irritar. Mesmo ofendida ou injustiçada, ela mantém a ira distante. A continuidade do texto apresenta um exemplo de paciência, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês. Lutemos para manter a unidade na igreja, afinal, esta é a vontade de Deus para nós. Tempo para reflexão. Dos caminhos apresentados anteriormente para mantermos a unidade, qual é mais desafiador em sua concepção? Chegada. Chegamos ao fim deste estudo sobre a unidade da igreja, uma de suas marcas essenciais. Você que é um discípulo do Senhor Jesus, lembre-se, por meio da cruz, todos os discípulos estão unidos num vínculo espiritual. São um. Quem torna isso real é o Espírito Santo. Vivamos isso na prática, tendo como nosso exemplo a Santíssima Trindade. Que o Senhor nos abençoe.